Olá pessoal, boa noite. Estou aqui de volta. Estou tendo problema com a internet e aí coisas que acontecem, né? Hoje vamos ter uma live com o nosso querido Alexandre Sá. Para quem não conhece, ele é jornalista e faz cursos motivacionais, palestrante também, trabalha com questões de palestras, né? Cursos de oratória, cursos de motivação, entre outros que ele vai falar aqui. É uma pessoa bem conhecida, renomada, como ele diz, bom nome, né, da sociedade pernambucana e conhecida também no Brasil e fora também. É uma pessoa muito especial e que tem uma didática muito boa de passar o conhecimento. E para nós que somos advogados criminalistas, essa, é, esse conhecimento, né, da oratória, de saber falar em público, de fazer a sustentação oral no tribunal do júri, é muito importante a gente saber um pouquinho mais sobre isso. Então eu estou aguardando agora Alexandre Sá, vamos ver. Ele estava aqui agorinha, saiu, né, porque eu caí na live e ele deve estar voltando. E aí a gente vai discutir isso. Assim, é bem interessante o tema. Ele é uma pessoa que sabe passar realmente uma didática boa sobre a situação. E que pena que a gente só tem esse pouquinho tempo, mas ele vai falar que ele tem redes sociais também, tem um canal e tem os cursos dele também, que ele vai falar também um pouquinho sobre isso. Tá certo? Vamos lá, cadê ele? Alexandre Sá, meu querido. Apareça aqui. Deixa eu ver onde é que ele está. Quem está aqui conosco é Flávio Roberto Augusto. Olá, pessoal. Estou dando um tchauzinho para vocês. Melo Eliese também. Pode entrando, pessoal, que a gente já vai começar. Viviane Muniz, Durval. Seu Instagram da Creuza, né? Não, eu estou na Abracrim. Vamos lá, pessoal. Estou esperando só Alexandre, que deve estar entrando. Ah, entrou aqui, entrou meu querido amigo Alexandre Sá. Já está colocando aqui. Vou convidá-lo. Eu já acionei aqui, Alexandre. Oi, querido, boa noite. Oi, Alexandre, querido. Boa noite. Eu estou tendo só um probleminha com a internet, infelizmente. Tá um Ah, pouquinho ruim. Mas eu estou ouvindo você. Agora só não estou vendo sua imagem. Você está me vendo? eu estou lhe vendo e estou lhe ouvindo. Não, ainda não me vi. O que é que houve? Eu não sei, tá abrindo ainda. Eu não sei também se é a sua internet. Viviane, boa noite, querida. Eu já lhe anunciei aqui, eu já falei, né? Dei o seu currículo longo, extenso. Ah, imagina. Não estou lhe Agora, vendo ainda. realmente, eu também Que, não estou co- lhe vendo. que coisa. Eu não sei se está tendo um problema na internet em Recife, eu não sei o que é, que eu sei que a gente, né, não mora tão longe assim, eu tive que desligar o Wi-Fi daqui, né, eu estou nos dados do telefone, eu não sei se você também utilizando dados seria melhor. Deixa eu tentar fazer. Marina Ribeiro aqui conosco, Sheila Lins também. Olá meninas, que honra vocês estarem aqui conosco, nessa live com o nosso querido Alexandre. Já coloquei Calma aqui no que, chat. calma que é só questão da conexão da internet que a gente vai começar, tá certo? Um probleminha comigo aqui, eu acho que também com o Alexandre. E aí a gente vai começar essa live. Roberto Valeriano, Marineide Batista entrou agora. Oi, Marineide, boa noite, querida. Fiquem aí, pô. Eita, amigo! Marina é sua amiga, mandou um beijo. Um beijo para você também, Marina. Vamos aguardar. Ana Carla também entrou. Boa noite, Ana Carla. Aí, pessoal, como eu estava falando para vocês, a importância lá, até mesmo na audiência.
Eu acho que meu amigo foi organizar ali o celular dele em relação à nossa live por conta da internet. Sim, aí o que eu estava falando é o seguinte, que para qualquer profissão, e principalmente para o advogado, né, que tem a questão da fala, tanto em tribunais estaduais como em Brasília, até em uma audiência, é importante você saber se posicionar, né? Agora, meu amigo Alexandre! Maravilha! Boa noite, doutora Creuza. Então eu estava certa. É no Recife que está tendo esse probleminha de internet, né? Pois é, Porque estava eu no tive que. Wi-Fi e eu passei para os Aham. dados, então deu certo. Foi o que eu fiz, aí deu certo. Ainda bem que o pessoal está esperando por nós. Que Verônica, bom. querida. Pessoal, vou reapresentar meu amigo porque a gente estava com um probleminha, então vamos lá. Alexandre Sá, né, conhecido de nome, renome e bom nome, como ele mesmo fala, é jornalista, né, é palestrante, faz os cursos em relação à oratória, motivação e outros aí que ele vai comentar conosco. O tempo da live realmente é muito pouco, né? Ele vai pincelar, mas ele vai dar todas as dicas, todas as formas, o caminho das pedras para vocês encontrarem ele e todo o ensinamento, o conhecimento que ele tem para nos passar. Então, Alexandre, toco a bola para você, meu amigo. E eu tenho toda essa liberdade com você, porque a gente já se conhece há um bom tempo. E aí é sempre bom conversar com a vossa pessoa e sempre aprender, né? Estou aqui para aprender mais um pouquinho. Maravilha, doutora Creuza. Eu fico muito feliz com o seu convite. É bom estar aqui e cumprimentar nossos amigos que estão entrando aí, amigos meus, amigos seus, nossos amigos em comum, pessoas que a gente convidou, que estão aí nos prestigiando. Boa noite a todos, que bom que vocês estão com a gente. Resolvido o probleminha da internet, que é em Recife, enfim, todo mundo resolveu. Aqui estamos nós, prontos para tocar a live. Eu fiquei muito feliz com o seu convite. O tema oratória é um tema muito interessante. Você, por exemplo, que é uma advogada brilhante, inteligente, Obrigada. criminalista, palestrante, professora, uma mulher desenvolta, uma querida amiga. Então, eu acredito que a oratória é interessante não só para o advogado, mas para o médico, o engenheiro, o jornalista, o palestrante, o professor. A oratória é uma temática que interessa a todos. Eu digo também, por que não dizer tão particularmente ao advogado, porque ele que trabalha, seja o criminalista, seja o trabalhista, seja o civil, ele que trabalha defendendo, ele que trabalha acusando, ele que se devota, se debruça ao cliente, ao caso, ao pleito do cliente que o contratou, ele que precisa fazer sua argumentação, sua sustentação oral em tribunal, em audiência, com o juiz ou em tribunal mesmo, enfim, é muito importante a boa fala, a eloquência, a comunicação. Como dizia Chacrinha, o grande comunicador, que é nosso conterrâneo pernambucano de Surubim, ele dizia: quem não se comunica, se trumbica, fica na saudade, fica. Então, resultado, o tema da minha palestra de oratória é oratória, convença e vença agora. Eu estou convencido de que quem convence, vence. Vence. De quem fala bem, quem se expressa bem, quem vende bem sua imagem, seu peixe, quem sabe expressar realmente com altivez o que deseja, eu acredito que ele está meio caminho encaminhado na vida. Então a temática oratória é muito importante. E para os nossos queridos instrumentadores do direito, operadores do direito, eu acredito que é uma arma crucial, fundamental, o falar bem, o se expressar bem, seja para absorver, seja para acusar, seja para qualquer causa que abraçar, em qualquer segmento, do criminal ao trabalhista, ao civil, repito, não importa. É uma arma importantíssima a oratória. Eu separei aqui algumas dicas, assim como a gente só tem no máximo, Muito né? importante. Você pode E me vamos fazer perguntar. algumas perguntas. Sim, tenho Pronto. sim. Se você me perguntar, eu responderei. Eu me preparei para duas coisas. Primeiro, responder no primeiro momento suas perguntas. E o computador está aqui ligado ao lado com minha palestra de oratória aberta, que já está melhor, que já está reformada, repaginada.
está melhor do que era, com mais dicas atuais de oratória. Eu já fiz isso aí, já pronto para quando passar a pandemia voltar ao normal, como dizem, ao novo normal. E ela já está melhor do que era. Está mais atual, mais poderosa do que era a nível de informação, de informativo, a minha plateia. Aqueles que precisam da oratória, da eloquência para falar bem, se expressar bem e, repito, ter o sucesso tão almejado na vida. A oratória ajuda a chegar nesse patamar. Quem não se expressa bem, realmente não vai muito longe. E aqui na minha tela tem uma frase maravilhosa, um pensamento que não é meu, é de Carlos Drummond de Andrade, o grande escritor, e ele dizia assim: bom orador é o que convence a si mesmo antes de convencer o auditório. Se o orador, se o advogado criminalista ou qualquer segmento que ele abraçar do tribunal, se ele não convencer a si mesmo, jamais ele vai convencer o seu auditório, nem o juiz. Jamais ele conseguirá o convencimento para a absolvição ou para a condenação. Olha que eu não sou advogado, sou jornalista, mas estudei assim, 10% do direito, conheço minimamente um pouquinho do direito em si, que é líquido e que é igual ao sol, que eu não me deixe mentir, que nasceu para todos. Ai de nós sem os advogados. Ai de nós sem o operador, o instrumentador do direito. Estaríamos literalmente ferrados. Nós precisamos do advogado para nos defender. Já está dizendo, para nos advogar, para brigar pelos nossos direitos, enquanto a gente não conhece da instrumentação do direito, ele conhece e é a pessoa certa, é o nosso escudo e broquel para nos defender no que a gente precisa em qualquer causa, da menor à maior. Então nós não vivemos sem um advogado. É uma das profissões mais importantes que existe, na minha opinião, é o advogado. Tão importante quanto o médico, o engenheiro e o jornalista. Importantíssimo. Nós precisamos muito do advogado. Então, assim, eu pergunto assim no começo da palestra, antes que você me faça as perguntas e a gente aproveita o tempo ao máximo, estou aqui pronto para responder. Mais uma vez, obrigado pelo convite, fiquei feliz. Você é uma amiga queridíssima e muito talentosa. Eu acredito muito no seu potencial. Tanto que já recomendei em algum momento, e aqueles que assim aceitaram a recomendação me disseram: realmente ela é muito talentosa, você não mentiu. O casal me fizeram muitos elogios a você, disseram: você não mentiu, muito ela é obrigada. Então, eu fico feliz, doutora Creuza, por isso. Então eu vou dizer assim rapidamente, para a gente aproveitar o máximo tempo, com coisas importantes para você e para todos aqueles que estão assistindo a gente. Quero mandar um abraço para todos aqueles que fazem a Abracrim Pernambuco e de outros estados do Brasil, que a convite da doutora Creuza Almeida, agora Almeida, né, tem que acostumar, e que convidou vocês. Sejam muito bem-vindos. Espero que seja muito útil a todos vocês o que vamos discutir agora. Um pensamento rápido e importante sobre oratória. Aí, doutora Creuza, a pergunta é: o que é oratória? Pouca gente sabe definir, é o começo de tudo, a gente começa sempre pelo começo. Finalmente, o que é oratória? É somente falar bem? Não. Oratória é mais do que isso, eu vou dizer agora. Oratória é tudo que utilizamos para nos comunicar. Palavras, tom de voz, gestos, expressões faciais, sinais e olhares. Tudo isso é oratória. Não é interessante? Não é só falar ou dizer palavras. Imagina que se o advogado, o instrumentador, o operador do direito está numa audiência, está no tribunal, está perante o júri, está perante o juiz, perante o magistrado, e não sabe se expressar bem, seja nas suas palavras, no seu tom de voz, nos seus gestos, nas suas expressões faciais e nos seus olhares também. É um conjunto de coisas que faz você demonstrar seu talento e sua competência. Quem é você como advogado? Até que ponto você entende da coisa, tem talento e está apto a abraçar realmente a causa do seu cliente, fazendo ele ganhar, fazendo ele perder, fazendo ele ser absolvido ou condenado. Observe como é importante, doutora Creuza, a oratória. Então eu lhe pergunto o seguinte:
Eu prossigo um pouquinho nas minhas telas ou eu ouço suas Não, perguntas? espere um pouquinho. Agora eu vou falar aqui com o pessoal que está online. Vá, vá. Quem quiser também fazer perguntas, tá certo? Coloquem aqui, tem uma interrogaçãozinha aí, vocês mandam as perguntas e eu faço para o Alexandre. E aí vou dar boa noite a Ailton, a Matos Sérgio, Rurig Pires, que está aqui também, Marina Ribeiro, que é fã do Alexandre. Tem uma pessoa aqui que é da Bahia, deixa eu ver quem é da Bahia, que disse que era da Bahia aqui. Lourdes, maravilhosa Lourdes da Bahia, defensora do movimento Ah, negro pronto. da Bahia, das mulheres. Leonardo, Leonardo, Leonardo. Tem muita Leonardo gente sua Rurik, aí. maravilha. Eu convidei muitos amigos. Leonardo e Rurik, nossos amigos queridos, para os dois eu digo, salve Deus, meus irmãos. Lá de Meu Olinda, amigo, os dois. tá certo. Meu amigo, me diga uma coisa, veja, nesse tempo, né, de pandemia, nesse tempo de lives assim em expansão, muita live. Agora à noite, se você for no Instagram, tem uma opção de temas, uma opção de live sendo feita por várias pessoas, não é verdade? Inclusive Sim. nós estamos aqui e tendo essas oportunidades, porque muita gente está em casa, está voltando aos poucos à normalidade, mas tá se utilizando muito as redes sociais para reunião, para lives, para fazer muita coisa hoje. Aí eu lhe pergunto, É. diante dessa questão de live, de reuniões, qual é a melhor postura, ou se você viu muitas gafes, alguma coisa, nos conte aí o que é que você vem observado nessa situação de internet, esse amadorismo, algumas coisas que estão acontecendo, porque já tem alguns lados que a gente, né, dá umas boas risadas. Me conte, me conte, me conte. Maravilha, vou te contar assim. Olha, quero mandar um abraço para o Sérgio de São Paulo aí, está nos assistindo, um amigo querido. E o Ruri que perguntou agora, disse que a interrogação para perguntas não está aparecendo, está procurando na tela. Ah, Mas tá. respondendo a você, eu vejo umas lives divertidíssimas. Pessoas que querem, assim, fazer um esforço. Foi ótima, olha o que o Ruri está dizendo aí, que a última foi ótima. Foi divertidíssima a minha última live, que você entrou rapidamente, estava ocupada, mas foi assim, a Regina Caciquinho, escritora da Bahia, ela deve ter entrado ou vai entrar, um beijo para ela, minha parceira lá da Bahia, adora aquela terra, Bahia, terra da magia, né, como dizem. E aí teve umas coisas assim na internet, umas coisas meio piradinhas, e ela é muito expansiva, muito espontânea. Aí assim, foi uma live light, digestiva e bem descontraída. Mas enfim, vamos responder você agora. Eu vi gafes, sim, lives. Eu vi gente engolindo a língua. Gente que queria se Eita. expressar bem, que queria dizer algo muito importante, que queria passar a mensagem, que era o título proposto na live, mas passou o pé pela mão e engoliu a língua. Ou seja, uma ansiedade de falar bem, uma ansiedade de responder bem, de contar a que se propôs, por que está ali entrevistando, ou por que está ali sendo entrevistado, e acaba assim, por uma certa ansiedade, por um certo despreparo, ou por uma certa timidez, deixando a resposta vaga, falando rápido demais, falando devagar demais. É preciso, na oratória, respirar fundo, falar com tranquilidade, mastigar as palavras. Como eu também sou ator, então a gente diz no teatro que a gente precisa falar mastigando, nem rápido demais para não engolir a língua, e nem devagar demais, tipo lesma. Você precisa mastigar o pensamento, mastigar as palavras, se fazer entender. Não é só se fazer ouvir, é se fazer entender. É concentrar o pensamento, controlar a timidez, encarar no olho sua plateia e falar de maneira tranquila. Opa, meu amigo Gilberto entrou. Olá, meu amigo, seja bem-vindo. Nosso abraço para ele. Então, acho que lhe respondi de maneira bem objetiva sobre Uhum. gafes e gente engolindo a língua nas lives. Fazer live é para qualquer um, mas é preciso ter um mínimo preparo para responder, para se expressar, para passar sua imagem, para vender sua imagem
para que não seja uma live simplesmente por brincadeira, por diversão. O nosso É tema aqui, por verdade. exemplo, está longe de ser brincadeira. Oratória para advogados, oratória para criminalistas, oratória para instrumentador, operador do direito, que, repito, é uma categoria importantíssima nas nossas vidas. O que nós seríamos sem advogado? Não seríamos nada na vida. Nada. Porque nós precisamos do advogado. Ele faz parte da nossa vida. Então, espero ter respondido de alguma forma. Respondeu, e eu fiz uma situação agora justamente para servir como exemplo. Aliás, perguntar se nesse momento que você estava falando, que eu interrompi cumprimentando um colega, se isso é uma gafe ou não. Eu fiz propositalmente para saber se eu estaria cometendo uma gafe ou não. Me responda, Não, Alexandre. absolutamente. Absolutamente. Não foi gafe nenhuma. Você é anfitriã. Não há problema que em algum momento, discreta e sutilmente, você, não é a palavra, não é nem interromper, é que você aproveite do ensejo para cumprimentar seus amigos, seus colegas advogados, seus convidados, porque você é anfitriã, eu sou o convidado, com muita alegria. Então, não é gafe nenhuma, que aliás não é nem gafe, vem do francês, é gafé. Não é interessante? Gafé. Amo conversar com pessoas cultas. Aprendiz dos cultos, aprendiz dos bons. Mas, meu querido, vamos lá, deixa eu ver mais uma pergunta interessante. Me diga uma coisa, você convive com muitas pessoas de todas as áreas, inclusive muito da área da advocacia, né? Então, me responda uma coisa. Quando a gente, ou seja, quando eu digo a gente, eu falo da classe dos advogados. Quando eles, além de utilizar a oratória, o que mais? Porque eu já vi suas palestras e você também fala da oratória, mas fala da postura, fala do vestimento. Esse conjunto é muito importante na hora da oratória, do falar, do se impor, né? A moral. Como é esse comportamento, como é esse conjunto de coisas para o advogado? É muito importante. Por exemplo, em uma palestra muito famosa que eu fui de um palestrante renomado, ele dizia, e eu nunca esqueci, que nós temos que não só ser competente, nós temos que aparentar competência. Traduzindo, o médico precisa estar com seu jaleco branco, não é só simplesmente dizer que é o médico que está atendendo. O advogado, homem, precisa estar com seu terno na mínima elegância possível. A advogada mulher, igualmente a você, com o seu blazer, com o seu bolero, com o seu taillé, com a sua calça terninho, com o blazerzinho. É necessário não só ser competente, mas exteriorizar de dentro para fora a competência também no traje. Isso eu discuto mais na palestra de etiqueta social. Porém, o advogado precisa ter uma oratória interessante, satisfatória, precisa sim, mas precisa também ter modos, etiqueta, comportamento, postura física e traje. Como dizia Howard Friedman, o mundo trata melhor quem se veste bem. Glória Calil, primeira-dama da etiqueta social do Brasil, diz: o mundo trata melhor os mais bem educados. Então é necessária educação? É. É necessária postura? É. É necessário traje? É. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo que vai responder bastante agora a sua pergunta. É um exemplo real, só não posso citar a empresa. Uma multinacional poderosa do Brasil abriu um teste de seleção para diretor do departamento jurídico daquela empresa poderosíssima, uma grande multinacional aqui do Brasil, com filial em outros países. Então ela queria o diretor do departamento jurídico aqui no Brasil, que era lá em São Paulo. Resultado, abriu os testes, vários advogados formados com OAB se inscreveram. Muitos foram fazer os testes, muitos empregados foram fazer o teste. Como você sabe que o advogado é autônomo, a não ser que ele seja concursado, seja magistrado, ou servidor federal, enfim. Mas ele em si é autônomo, como eu, jornalista, também sou autônomo, então, enfim. Muitos fizeram o teste. Vários tiveram uma nota muito boa. No final de tudo, houve um peneirão e ficaram os 2 melhores de todos. Os 2 tiraram 10. Ou seja,
Mas só tinha uma vaga. Só havia uma vaga, não podia ficar dois. E no Peneirão foram os dois bam no direito, candidatos a diretor da grande multinacional. No dia de se apresentarem para assumir a vaga, a empresa ainda assim quis ouvir os dois, quis ver os dois, mesmo sabendo que os dois tiraram 10. Resultado. Só um minutinho. Helena, minha querida, um beijo. Nossa querida Helena, que juntamente com o Patrick, né, fizeram essa premiação referência pernambucana, onde meu colega e eu estamos também. Maravilha. Boa noite, querida Helena Almeida, seja bem-vinda. Então, cumprimentos a ela e ao Patrick, o simpático casal, depois da pandemia, eu acredito, outubro, novembro, no mais tardar dezembro, devemos conseguir realizar o Referência Pernambucana. Sim, então lhe respondendo, fechando meu pensamento, perdão. No dia se apresentaram os dois advogados que tiraram nota 10 para uma vaga só de diretor jurídico da grande multinacional, com a sede de São Paulo. Chegaram lá os dois, um estava de terno completo, formal, como o advogado tem que ser. Obrigatoriamente, imagem é tudo. Mas não é só embalagem, é embalagem e conteúdo. Sim. Então, e o outro chegou de calça jeans, tênis e camisa polo. Então eu lhe pergunto, quem ficou na vaga, doutora Creuza? Olha, eu sinceramente escolheria aquele que tivesse condizente com a profissão. Eu sou bem rígida, bem tradicional. Eu sei disso, eu gosto de você também por isso. O resultado, quem assumiu a vaga foi exatamente o que estava de terno. Esse foi que assumiu a vaga da direção jurídica da multinacional enorme, famosíssima, com sede em São Paulo. E o outro, infelizmente, devido ao traje, foi desclassificado. Olha aí o Patrick Barbosa, um abraço para ele também, que está entrando aí com o Instagram da Referência Pernambucana. Então, esse exemplo, na minha opinião, esclarece quem está assistindo e esclarece também sua pergunta. Mas vamos aproveitar o tempo da melhor maneira, esclarecendo a todos que estão nos prestigiando, a mim e a você. Vamos ouvir sua próxima pergunta e eu tenho aqui já telas ao meu lado, no notebook, prontas da minha palestra, também para passar a nível de dicas. Me diga uma coisa, Alexandre, antes de você entrar aí não sei se está incluso nessas dicas, então se tiver você responde nas dicas, se não, já pode responder. Teria alguma dica, alguma coisinha assim, em relação ao advogado que faz uma audiência, a diferença entre fazer uma audiência, um tribunal do júri e uma sustentação oral? Porque, por exemplo, na sustentação oral nós temos 10, 15 minutos, 20 minutos, dependendo do que vai ser sustentado. Na questão da audiência, a audiência corre, você tem a vez de fazer as perguntas, ali você vai fazer as perguntas às testemunhas, ao réu, né? Então, é outra forma. E no tribunal do júri, você tem 2 horas que você fala você tem que convencer, como você mesmo falou, a gente tem que convencer 7 pessoas que são jurados, né? Eles estão ali e você vai ter que convencê-los para você ganhar o processo, ou seja, você ganhar o júri. Caso você não convença, você não vai ganhar, ou seja, você vai botar o seu cliente numa situação de condenação, não é verdade? Então, assim, qual seria a diferença em relação à posição oratória de cada situação dessa, que eu digo da área criminal, que é o que o advogado criminalista mais utiliza, a oratória? Olha, eu digo que em ambos os casos, seja quem usa 10 minutos, não é isso, que é um tempo menor, seja quem usa numa audiência maior, no tribunal, enfim, perante os 7 jurados em tribunal do júri, enfim, que vai usar 2 horas, é preciso tranquilidade, é preciso um mínimo preparo, é preciso um pouco de inteligência e de talento. Então, tanto quem vai usar 10 minutos, como quem vai usar 2 horas, tem que ser extremamente conciso, objetivo, tem que saber como vai se expressar perante o juiz, perante os jurados, se ele é criminalista em particular, se ele vai defender alguém, buscar absolvição, se ele vai condenar alguém, buscar condenação, enfim, é necessário em ambos os casos a concentração, a busca do diminuir da timidez, o olhar nos olhos dos jurados, do juiz, o olhar nos olhos da plateia, e ali você se expressar de uma forma entendível, compreensível, eloquente
controlando inclusive seus gestos, seu olhar, sua expressão facial, seu tom de voz. Não é só a oratória em si. Se você não tiver o mínimo de convencimento, o mínimo de preparo e deixar de lado a sua timidez, você não só provará que é um advogado sem o preparo necessário para exercer a função do instrumentador, do operador do direito, também mostrará ao seu cliente a sua fraqueza enquanto profissional. Mais ainda, ele não que não vai entender tanto, ele só quer ser absolvido. Mas o juiz, os jurados vão estar observando você atentamente a cada palavra, a cada fato, a cada argumento, a cada coisa que você diga contrário ou a favor de seu cliente. Repito, buscando absolvição ou condenação. Então, eu até tenho uma tela aqui minha que responde muito bem o que você me perguntou. Vai dizer assim: controle o tom e o volume de sua voz. Procure manter um tom de voz neutro, controlando suas emoções para não demonstrar sentimentos negativos, como agressividade, deboche, irritabilidade e outros. São falhas terríveis que não podem ser demonstradas. São pontos fracos que não devem ser demonstrados. Que acontece muito no tribunal do júri, porque o que você vê, oi, Ale, um beijo para você, meu amor. O que acontece muito no tribunal do júri é justamente isso. Tem alguns que eu já vi assim que eu fiquei, né, de ter essas reações de agressividade, de brigas do promotor com o advogado e vice-versa. Então, assim, eu vejo muito disso no tribunal do júri. É bem frequente. Exatamente. Por exemplo, isso aí, essa sustentação oral, seja nos 10 minutos, no caso 1, ou nas 2 horas, principalmente no caso 2, embora que, veja só, se você fala pouco, os 10 minutos, é um tempo curtíssimo e não tem esse mínimo preparo, essa mínima eloquência na oratória e no relaxamento, na mastigação até das palavras que você fala, já é assim tão crucial porque o tempo é pequeno. Se você tem um tempo maior, você tem uma chance maior de vender o peixe, de buscar absolvição ou condenação, porque 2 horas realmente é um tempo bem mais interessante e você pode explorar mais. Tem uma tela aqui que diz assim: partes de um discurso organizado. E isso serviria também para essa sustentação oral, principalmente a de 2 horas. Mas não descarto também a de 10 minutos. Diz assim: capture a atenção do seu ouvinte, aumente o interesse dele, no caso o juiz e os outros jurados, capture a atenção do seu ouvinte, aumente o interesse dele e entregue um histórico de seu tópico. Ou seja, no caso, verbalmente, nesse caso, né? Desenvolvimento. Comece com suas ideias principais, mantê-las organizadas e apoiá-las com recursos visuais e verbais, tanto quanto possível. Na conclusão, forneça uma recapitulação, uma reprise, de todos os seus pontos e junte-os de uma forma que crie impacto no seu ouvinte, fazendo com que ele se lembre dos seus pontos. Ou seja, se for para absolvição ou para condenação, tanto o magistrado, o juiz, nas suas 2 horas, como os jurados, precisam observar com muita atenção, e é para isso que eles estão ali, para observar a sua sustentação oral do advogado que está ali em júri, buscando a absolvição do cliente, buscando condenação de alguém. Então é necessário esse preparo, essa desenvoltura, esse mastigar das palavras. Tudo isso é um conjunto de coisas que faz o advogado se sair bem em cena, se sair bem em audiência, de uma audiência pequena, conciliatória, etc., a uma sessão mesmo em tribunal. Ótimo, muito bom. Então, quer dizer, essa seria, ou seja, você fazer todo um estudozinho em casa, né? Fazer um treinamento, na verdade. Você indicaria antes treinar e ver. Até pode fazer esse treinamento com pessoas da família, né? Você está em casa, faz com o irmão, faz com a mãe, faz com o filho, não sei. Então, para você ver como é que está a sua desenvoltura, como está seu raciocínio lógico, se as pessoas ali estão entendendo. Porque, de repente, você
conhece tanto, eu vejo situações que a pessoa conhece tanto o caso que ela não consegue passar, ela pensa que o outro já tem isso na cabeça, né? Você vai falando, mas não vai sintetizando, não vai sendo objetivo. E aí você acaba, a pessoa não entende o que você quer passar. É uma falta de comunicação muito grande, porque no momento que você quer passar a sua ideia e você não consegue, é a pior coisa que existe para qualquer pessoa, principalmente para um advogado. Porque ele tem que ter um raciocínio lógico, ele tem que ter um raciocínio que tenha começo, meio, fim e objetivo. Então, se o desembargador, se o juiz, se o promotor, ministro, não conseguir alcançar o que você quer e não conseguir entender exatamente a forma que você tá requerendo, está pedindo, não adianta de nada, né? Eu já fiz, foi tão assim, bom para mim essas experiências de sustentação oral. Eu fiz a sustentação oral acho que há 1 ano e meio, mais ou menos. Eu acho, não, foi um ano passado, foi em 2019, no começo do ano, no TRF da Quinta Região, que é um tribunal, ou seja, a TRF da Quinta Região é um tribunal superior da Justiça Federal, né, que pega as regiões do Nordeste, são 9 estados. E eu estava lá, diante dos desembargadores, e fui fazer minha primeira sustentação oral lá, né? Então, tinha Sim. 3 desembargadores, todos, né? Eu fiquei um pouco nervosa porque é normal, você está numa Corte Suprema Federal. E aí eu comecei a falar e comecei a bater nos pontos que eu queria. E ainda bem, eu estava já pela situação complexa do caso, o próprio desembargador relator, que foi o relator do meu habeas corpus, ele já tinha, na decisão dele, denegado, antes até de eu fazer a minha sustentação. E aí, quando eu fiz minha sustentação, o que é que aconteceu? Ele tinha denegado, então ele sustentou a ideia dele, eu sustentei a minha, e sabe o que aconteceu? Teve divergência. Ele não conseguiu passar a minha ideia, quer dizer, passar por Entendi. cima do meu argumento, entendeu? Eu consegui passar Entendi. por cima do dele. Por quê? Porque ele é o desembargador e, via de regra, quando o relator joga a situação, o resto da Câmara, ela sempre vai em unanimidade. E nesse caso não aconteceu. Quando eu fiz a sustentação oral, aí o outro desembargador votou a meu favor, veja, contra o relator, ele Sim. foi a favor, foi a meu favor, o relator estava contra, né? Então ficou 1-1, eu com um voto, ele com o voto dele, e o Sim. terceiro pediu o processo para ver. Sim, sim. Então o terceiro pegou o processo porque ficou em dúvida. Então, assim, eu já estava perdida, aliás, o meu cliente já estava perdido, e eu Uhum. reverti o jogo, botei empate, né? Eu estava perdida e botei empate. Eu fiquei tão feliz com o empate, porque assim, foi uma experiência de eu reverter. Então, minha Sim. felicidade foi maior, porque como eu estava perdida, então eu consegui fazer o outro desembargador votar a meu favor e o outro ficar na dúvida. Então, foi maravilhoso para mim. E tanto foi Entendi. bom que essa situação causou uma discussão entre eles e tal, que Sim. ocasionou de nem precisar assim, do habeas corpus em si, porque a própria juíza, ela liberou. Entendeu? Então, Maravilha. assim, porque ia demorar mais ainda, a própria juíza, diante dessa situação, ela foi e liberou. Viu que a minha argumentação estava correta. Ô, boa noite, José Alziberto. Prazer, meu amigo. Eu estava esperando por você, enfim, chegou na nossa live. É o nosso presidente da comissão da parte cibernética, crime cibernético da Abracrim, uma pessoa querida que vai estar Maravilha. conosco aí participando dos eventos da Abracrim. Então, assim, Alexandre, foi uma experiência boa e é o que eu falo pro pessoal, não foi postura, foi a forma de falar, a forma de convencer, a eloquência, ó, você enrola a língua para falar a palavra, né, complicadinha. E aí, essa desenvoltura, ó, agora foi Espontaneidade. que É, ali mastigando, se você mastigar, você consegue.
Tá vendo? Eu fiquei eufórica com a situação, porque esse tipo de coisa me gera uma emoção muito boa, sabe? De contar essa experiência, porque foi um momento muito feliz e de fato, eu fico agitada. Maravilha. Mas, doutora Creuza, parabéns, eu entendi tudo, eu quero lhe cumprimentar pelo seguinte, você só conseguiu reverter o jogo, no exemplo que você falou, que eu entendi bem, mesmo sem ser operador de direito, mas entendi, quando o seu cliente estava pré-derrotado ali na situação, mas você usou de um jogo de cintura, usou de uma experiência, usou de um talento, usou da sua oratória, usou de desinibição, e esse conjunto de coisas fez com que você revirasse o jogo de maneira favorável ao seu cliente. Você soube, ao ver que a situação ficou delicada, você sentiu o clima pesar, e aí você se dedicou ainda mais na sua vivência e experiência, na sua oratória para aquele momento, você entendeu que precisava reverter. Você entendeu que não podia decepcionar seu cliente. Você entendeu que ele contratou você, ele te nomeou, porque ele precisava de seus préstimos como advogado, enquanto advogada. Então, resultado, parabéns, você usou esse mise-en-scène, usou esse jogo de cintura para reverter positivamente e conseguiu. No final, você se sentiu profissionalmente satisfeita. É isso que o advogado deve fazer. É isso que ele deve fazer. Ele não deve deixar a bola cair. Ele deve estar motivado, sim. Ele deve estar preparado, sim. Ele deve estar sem timidez, sim. Ele deve olhar nos olhos, sim. Ele deve saber o argumento certo para fazer na hora certa, sim. Ele não pode deixar que ele seja ali derrotado ou, enquanto profissional, deixe o cliente dele insatisfeito, inseguro, assustado. Por exemplo, tem uma coisa aqui na minha tela, diz que um fator importante é o fator da ansiedade. Sim. A ansiedade, muitas vezes, de ganhar, de se expressar bem, de ser o vencedor, atrapalha muito. É preciso uma concentração, uma mínima calmaria e o espantar da timidez. Concentrar o teu pensamento com o que você vai falar, mastigando suas palavras e falando com concentração, acima de tudo, foco. Foco na defesa do seu cliente. Foco no tipo da ação que você está ali representando, no que você foi nomeado por ele. Isso é importantíssimo. Diz aqui, olha, a má preparação. Quem está mal preparado, aí o recadinho vem assim. Achar que já sabe tudo sobre determinado tema é um grande equívoco. Sempre existirá algo novo a ser descoberto. Seja humilde. Não pode chegar lá no tribunal, não pode chegar na audiência cantando de galo, mostrando que você é muito bom. Que você veio para ganhar. Isso você sente dentro de você, mas não pode exteriorizar para o juiz, para o magistrado e para os jurados. Eles vão sentir que você está querendo cantar de galo. Eu sempre faço o seguinte, eu acredito, e é por isso que muitas pessoas se surpreendem comigo, porque quanto mais humilde, quanto mais tranquilo, melhor. Então eu chego tranquila, eu chego na minha, e aí, por ser nova, ou seja, aparentemente nova, né, as pessoas, elas não dá muita importância, se elas não acham que você está ali, que não tem experiência, né? E aí quando você chega, que você se impõe, que você começa a falar, que você mostra seu conhecimento, você consegue fazer o seu trabalho bem, aí elas começam a acreditar e a dar credibilidade a você. Mas eu nunca chego, então tem muitas pessoas que quando me conhecem, quando conversam comigo é que sabem quem eu sou, mas só por imagem, elas têm um certo preconceito normal das pessoas que têm quando vê pessoas novas, mulheres advogadas ou advogadas criminalistas, que há um preconceito natural, né? Então, quando há esse contato e se sabe um pouco do trabalho e vê o trabalho, como você mesmo disse, nossos amigos aí, Helena e Patrick, desde o início confiaram e viram o resultado. Estou fazendo um trabalho maravilhoso com eles e continuando, né? Tanto é que agora eu sou a advogada oficial lá. Foi, eles me disseram, o Patrick me fez questão de dizer que você não só é competente e talentosa, que eu não errei nada que eu disse sobre você, mas como também entregariam toda e qualquer causa de agora em diante a você.
Então, Ele disse parabéns. que não confia mais. Chegaram para mim e disseram, não confio mais em ninguém, doutora, só na senhora. Então, assim, é uma coisa muito boa, satisfatória. Por quê? Porque realmente, para quem me conhece, sabe que eu me dedico, que eu tenho um esforço, que eu tento fazer sempre o melhor, né? E procurar ser o mais clara possível, o mais sincera possível e fazer um trabalho de excelência, né? Então, é por isso que tem pessoas que, ao me ver, não sabe, de repente, da noite para o dia, é vice-presidente da Abracrim, da noite para o dia, diretora nacional da ABCCrim. Não foi da noite para o dia, existe um trabalho imenso, uma caminhada imensa que eu Não é de venho. hoje, né? Não é de Não é de hoje. hoje. Então, assim, eu sou formada há muitos anos. Eu me formei em 2008, eu tenho mais de 10 anos de formação em Direito. E na época que eu me formei, desde o primeiro período, ou foi segundo período, que eu já estagiava, eu era estagiária do Ministério Público. Então, eu venho trabalhando há muitos anos. Eu não nasci da noite para o dia e não me fiz da noite para o dia. Não foi de hoje que você começou, né? Quero mandar um Não. beijo aí para Ellen. Salve Deus, minha irmã, bem-vinda. Também para o policial federal, meu amigo de infância, Iverson Bala, de Roraima, que é formado também em Direito e está nos assistindo direto de Roraima, homem da Polícia Federal, que coisa boa. E quero dizer que tem uma coisa interessante também, está aqui na tela, que é um fator importante, é o medo da avaliação. Diz assim, não coloque seu foco no que seu ouvinte pensará de você, mas em fazer a melhor entrega que puder, fazendo com que seu ouvinte se sinta cada vez mais envolvido. Então, não É dá para ter verdade. medo da avaliação. É necessário realmente demonstrar da melhor maneira o seu preparo, a sua oratória, a sua tranquilidade e a sua experiência. Você, por exemplo, sou suspeito para falar, sou seu amigo, mas você é uma mulher que tem embalagem e conteúdo. Não é só a embalagem externa, é o conteúdo interno, é o preparo que você tem, como falou agora, eu ressalto, com mais já de uma década de formada. Então, isso é preparo, isso é bagagem. E deixa eu ressaltar uma situação. Eu tenho essa preparação toda, inclusive eu fiz mais de um curso de oratória. Então, na época de faculdade eu fiz curso de oratória, pós-formada eu fiz curso. O ano passado, agora há pouco, eu fiz outro curso de reciclagem. Então, assim, eu faço sempre cursos e vou sempre me reciclando em relação à oratória. E hoje eu queria uma opinião sua, você está falando que a gente não deve se preocupar, né, com as pessoas, o que elas acham, deixam de achar. Hoje eu estava na academia, voltei hoje para malhar, e ali, naquela questão de divulgação, eu peguei, estava com a máscara e fiz o vídeo ali mesmo. Eu disse, não, eu vou ser eu, né, e vou fazer a divulgação, não vou esperar. Sim. A oportunidade está aqui. Eu vi, eu observei com atenção. Você estava lá bem espontânea, parou o seu treino, como você mesma disse, Sim. de máscara prevenida devido à Covid, parabéns. E ainda assim você fez um convite. Como é seu traço peculiar? Usando de simpatia, usando de naturalidade, é assim que deve ser a boa oratória, fazendo o seu convite independente de onde você esteja, mas usando a mínima simpatia, o mínimo preparo possível, mesmo tanto com o sorriso escondido para a máscara, e tinha que estar com ela mesmo, mas soube fazer o seu convite de maneira graciosa àqueles ouvintes, espectadores seus que estão aqui nos prestigiando e que eu cumprimento todos eles mais uma vez. Eu quero dizer também que é uma coisa muito importante que eu separei agora, que é importante para você, que é importante para todos os advogados, seja criminalista, seja civil, seja trabalhista, não importa o segmento. Para todo o operador instrumentador do direito, eu separei aqui um trecho maravilhoso, importante. Ótimo, vamos lá. Então, serve para mim, para você e para todos aqueles que estão nos assistindo agora, convidados nossos. Diz assim, as 10 dicas para ser um orador eficaz. Se você seguir 10, você realmente vai ser um grande orador. E eu vou dizer agora em primeira mão, para que todos aí estejam atentos. Até porque esse vídeo vai ficar gravado depois lá no nosso perfil no Instagram, e as pessoas podem depois acompanhar, assistir, enfim, rabiscar alguma coisa, caso não consiga fazer agora. Então, dica número 1, veja que interessante. Controle o medo. Antes de começar a falar com seus ouvintes, é necessário que você saiba controlar o medo e a insegurança.
Dica número 2. Estabeleça os objetivos. Por que estou fazendo essa apresentação? No caso, por que estou fazendo essa defesa? Né? É uma pergunta que o advogado deve se fazer. E ele vai achar a resposta rapidamente, o porquê ele está ali e porquê ele abraçou aquela causa que foi constituído e nomeado. Terceiro, pesquise bem o assunto. Como você disse agora, estudar o assunto, está corretíssima. Mergulhe no tema e tente estabelecer vínculos que ele tem com a sua própria vivência. Obtenha o máximo de dados. Dica número 4. Planeje e organize. Toda boa apresentação deve ser dividida em introdução, desenvolvimento e conclusão. A gente falou esse negócio, você falou começo, meio e fim, tá correta. E a introdução é o movimento chave, onde você conquista a confiança do público. Observe a dica número 5. Adeque a linguagem. Isto é essencial para o sucesso de uma boa apresentação. Não adianta falarmos bonito e utilizarmos as palavras sofisticadas ou muito técnicas, se o nosso público não nos entender. Dica 6. Cuidado com os gestos. Segundo pesquisas, a linguagem não verbal, corporal, equivale a 93% da comunicação. E a verbal, que são palavras, equivale a 7%. Olha a diferença. Por isso, devemos ter muito cuidado com a aparência pessoal, postura e gestos, no caso do advogado do tribunal, do advogado na audiência, do advogado perante o magistrado juiz, do advogado perante testemunhas de acusação de defesa. Isso é muito importante. Dica número 7. Utilize bem os recursos. Pesquisas revelam que apresentações são mais eficazes quando se utiliza bem o recurso audiovisual. Muitas vezes em audiência é considerado, evidentemente. Mas não se esqueça que o principal é o orador. Se o orador não for bom, não tiver o mínimo preparo, o recurso não vai valer. Dica número 8. Seja simples. A gente falou isso agora. A base de uma boa comunicação é a simplicidade. Que adianta querer discursar e falar bonito? Se você não tem a mínima simplicidade, a mínima humildade, demonstra arrogância, você está mostrando que é um profissional despreparado. Né? Então, dica número 9. Desenvolva sua autoconfiança. Fale com emoção, isso é importante. Nós, atores, fazemos isso. Como ator, eu faço isso. Então, fale com emoção e aprenda a pensar positivamente. Você já me falou isso, inclusive. Acreditando em si próprio e no tema. Ou seja, na causa. Para que você foi contratado, o que você está fazendo ali, a quem você está defendendo, qual é a causa em si. Dica número 10. Das 10 dicas para ser um grande orador. Quem seguir as 10 dicas será um magnífico orador. Se não for, eu mudo meu nome em cartório de Alexandre para Zequinha. Dica número 10. Dica número 10. Quando fizer sua apresentação, fale com entusiasmo sempre. Quando você diz assim, por exemplo, vou como ator, eu vou receber a entidade do advogado em audiência. Opa, um momento. Doutora Anis, boa noite. Muito bem. Agora vamos receber a entidade do advogado, do operador, do instrumentador do direito. Em audiência, sendo ator, eu interpretarei o que eu faria se fosse advogado, tá? Sendo orador, o que eu faria. E diria, Vossa Excelência, com tanto respeito e já regozijando o porquê veio a este tribunal, o porquê abraço esta causa. Direi a Vossa Excelência que se no mínimo não conseguir a absolvição daquele cliente que me confiou aqui está defendê-lo, no mínimo arrancarei lágrimas de leite escorridos da face de Vossa Excelência. Mas direi porque vim, porque aqui eu estou, que cause o abraço. E o que é que meu cliente realmente deseja, nos nomeando para abraçá-lo enquanto operador do direito. Pronto.
Veja que você falou bonito de um lado, você foi simples do outro, você foi, aspas, um pouquinho bem-humorado, que aquela não é a ocasião, mas você foi um pouquinho bem-humorado, não foi sisudo, antipático e arrogante. A simpatia também é essencial. Simpatia, educação e modos é essencial. Não é só falar bem, não é só preparo. Você tem que ter segurança. Não mostrar jamais despreparo. Olha aí, Eliese Melo, um beijo. Já está dizendo aí que eu estou eleito. Já vou me candidatar esse ano a prefeito de Recife. Então, beijo, Eliese. E o pessoal do Vem Brasil estão assistindo a gente aí. Esse aplicativo maravilhoso que está nascendo no Rio de Janeiro e vai ser para o Brasil inteiro. O Vem Brasil promete revolucionar a situação turística do Brasil para o mundo. Parabéns. Os diretores do Vem Brasil estão conosco. Que delícia. A nossa diretora Rogéria Correia, um beijo grande. Então, voltando, é necessário levar em conta tudo isso. Então, essas 10 dicas que eu separei aqui, eu classifico, doutora Creuza, como as 10 dicas de ouro para ser um grande orador. Eu não podia terminar a live sem dizer essas 10 dicas. Pelo amor de Deus, Dio Santo, não podia fazer isso. Opa, mas foram maravilhosas. Eu acredito que todo mundo está anotando aí. Eu queria dar boa noite a Lourenço, que acabou de entrar, a advogado também que está acompanhando. E estamos ainda temos mais coisas que o Alexandre vai passar aí para a gente aprender, mais conhecimento em relação à oratória. Vamos lá, meu amigo? Cadê a listinha aí? Eu agora quero dar, eu já dei as 10 dicas de ouro. Beleza. Eu agora quero a parte por fora. Eu quero citar, não é mais dica. Dica de ouro já foi dada. Eu quero desvendar para todos vocês os 7 segredos guardados, as 7 chaves de como ser um bom e um grande orador. Não é mais dica. São 7 segredos. Então, primeiro, não perca a oportunidade de falar em público. Atreva-se. Até quando tiver reunião de condomínio, você levante o dedo. Aquela jogadora feia, aquela mulher baixa, mal educada, ela não merece morar aqui. Não, acho que eu estou falando de maneira bem humorada, ninguém vai dizer nesse tom, isso é simplesmente para descontrair. Mas, falando sério agora, não perca uma oportunidade de falar em público. Isso vai te ensinar mais, isso vai te desenvolver mais, isso vai fazer você estar cada vez mais desenvolto, mais solto, mais leve, mais à vontade. É isso que eu quero dizer, tirando a brincadeira à parte, que é só para descontrair. Não percam a chance de falar em público. Dica número 2. Dica não, segredos. Segredo número 2. Segredos, eu gostei disso. Só são 7, viu? Esse é menorzinho. Segundo segredo. Prepare seu discurso com antecedência. Não deixe para preparar sua defesa de última hora. Pelo amor de Deus, quando eu digo de última hora, eu não estou dizendo na hora do tribunal. Ninguém vai ser louco para fazer isso. Mas não deixe para preparar 24 horas antes. Prepare 20, prepare 48, 72 horas antes, no mínimo, a sua defesa. Chegue lá preparado para mostrar que você tem talento, que você sabe o porquê está ali. Foi o que eu falei ainda agora. Pergunte-se, por que eu estou fazendo aqui essa defesa? Esse é o segredo número 2. Obrigado, Ellen. Beijo grande. O segredo número 3 para ser um grande orador. Evite cacuetes de gestos e falas. Substitua aquele a, né? Substitua por uma respiração. Né? Tem um ex-ministro aí, do atual governo, saiu, que ele quando falava, todo mundo sabe quem é, fazia pelo amor de Deus, assim não vale, né? Então, dica número 4, segredo número 4 para ser um bom orador. Domine a língua que irá se apresentar. No caso do nosso país, o português. Se você não domina bem a sua língua, comete gafes e erros no português que você fala, pelo amor de Deus, jamais você vai ser um bom advogado. Se o seu próprio português, sua própria língua pátria, natal,
você não se expressa bem, você não É. fala bem sua língua, pelo amor de Deus, você passa vergonha. Meu Deus do céu, Alexandre, olha, vou chamar você Vai cair aqui, mas eu vou chamar você, tá? Para você terminar. A gente não vai poder ficar na metade. Então, pessoal, Gente, a gente vou volta já. voltar. Volta já, tá? Para continuação da live, né? Porque não deu tempo, é muita coisa. A gente vai voltar, tá? Vai acabando aqui. Um beijo, Alexandre. Até daqui a pouco, Durval, pessoal. Volta aqui.